irmãos abrirem Marcos capítulo 9, versículo 24. Aleluia. É um versículo só, né, irmãos? Deixa os irmãos aí abrirem. Mantenha a Bíblia aberta, viu, irmão? Qualquer coisa você vai dando uma olhadinha aí no enredo, porque eu vou lá e vou cá, mas eu não vou falar versículo para você aí. Mas eu vou resumir aqui, vou ler rapidinho, só esse versículo, mas a história está envolvida, viu? Os versículos anteriores, posteriores. Então mantenha a Bíblia aberta para ver se eu vou sair da palavra, você vem aí e me corrige, né? Que o cristão tem que ser beriano, tem que prestar atenção para ver se o que o pregador está falando está na escritura, né? Está realmente na Bíblia, amém? Vamos lá, Marcos capítulo 9, versículo 24, diz o seguinte: e logo o pai do menino clamou com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Amém? Frase estranha, né? Eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Eu creio ou não creio, né? É uma coisa estranha assim, a gente está lendo no texto e muitas vezes a pessoa fica confusa sem saber o que essa frase realmente quis dizer. Mas para que a gente entenda melhor esse texto que a gente acabou de ler, vou falar um pouquinho da história que envolveu o antes e o durante esse texto, irmão. Eu quero pregar hoje sobre o tema: quando a minha fé não é o suficiente. Jesus, ele como sempre, ele gostava de orar. Ele gostava de ficar em alguns lugares separados para poder ter uma comunhão com o Pai. E muitas vezes ele chamava sempre os seus três, pelo menos os três principais discípulos citados na Bíblia, que é Pedro, Tiago e João. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele subiu a um alto monte para estar levando seus discípulos consigo, pelo menos esses três. Chegando nesse alto monte, também conhecido lá como Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que o rosto de Jesus resplandecia. As suas vestes se tornaram extremamente brancas, como nenhum lavadeiro poderia torná-la branca daquele jeito. E para não parar por aí, aquela imagem na visão dos discípulos ainda aparece dois homens que na teoria eram para estar mortos, inatingíveis, pessoas que não eram para ter contato, Elias e Moisés. E nessa visão, os discípulos ficaram assombrados, ficaram assustados. Afinal de contas, poxa, quanto tempo já fazia do tempo de Moisés e de Elias? E de repente você sobe com Jesus num alto monte e se depara com essas duas figuras, um representando os profetas e o outro representando a lei. Eu imagino realmente o temor e o tremor daqueles discípulos. Imagina só a cena. A Bíblia vai dizer que eles ficaram assombrados. Em outro evangelho diz que eles se lançaram no chão, temendo mesmo. Afinal de contas, era uma visão terrível. E desse alto monte, como se não bastasse essas pequenas visões que eles estavam tendo ali, vendo aquilo que estava acontecendo, vem a mais forte de todas, a voz do céu: este é o meu filho amado, em que eu me comprazo. Deus Pai se manifesta naquele monte. E aquela visão fica na mente daqueles discípulos. Eles ficaram assombrados, sem saber o que falar. Pedro toma a palavra e diz assim: o senhor quer que eu construa aqui 3 tendas? Coloque uma para Elias, uma para Moisés e uma para o Senhor? E a Bíblia diz que ele não sabia o que estava falando. Tamanho um assombro dele. A visão, ela cessa. Elias e Moisés somem, ficando somente Jesus. Jesus pede a ele para não contar a ninguém essa visão até que ele ressuscite. Esse texto está nos 3 evangelhos, cada um contando, corroborando um com o outro de diferentes formas. Quando Jesus desce do monte com seus 3 discípulos, e talvez você se pergunte: onde é que estavam os outros 9? Não são 12? Pois é, os outros 9 estavam embaixo. Jesus desce para encontrar com os outros discípulos, com seus 9 discípulos. E quando ele vai se aproximando, ele vê uma grande multidão e os seus discípulos. E os escribas estavam no meio. E a Bíblia vai dizer que os escribas estavam discutindo com os seus discípulos. Jesus, como um bom mestre, um bom irmão,
Um bom pai, se você for reparar no texto, Jesus não vai perguntar aos discípulos o que é que está acontecendo. Jesus vê a discussão e chega para os escribas. O que é que vocês estão discutindo com eles? O que é que vocês estão discutindo com eles? Para não cessar, para não continuar aquela discussão, aparece uma figura agora no nosso texto. O pai de um menino lunático, segundo o texto da Bíblia. Quando Jesus faz a pergunta para aqueles escribas, porque eles estavam discutindo com os discípulos, o pai sai e daquele meio clama, falando em voz alta: Senhor, porque eu trouxe o meu filho. O meu filho tem um espírito maligno que tenta destruir. Eu trouxe para os seus discípulos para que eles pudessem curá-lo, expulsar esse espírito maligno, mas eles não puderam. Aí a gente já começa a fazer um panorama desse assunto todo, né? Os discípulos estavam discutindo com os escribas. Provavelmente os escribas estavam dizendo assim: olha, esses aí são charlatões. Não está escrito assim. Mas se eles estavam discutindo, eles perseguiam o ministério de Jesus, eles não aceitavam Jesus como Messias, piorou os discípulos. Então, se havia uma discussão, provavelmente estava dizendo o quê? Está vendo aí? Ele não conseguiu expulsar esse demônio. Está vendo aí que eles são charlatões? São enganadores? E eu imagino esse pai desesperado, porque ele não quer saber dessa briga teológica. Ele não quer saber quem é o Messias ali, quem não é, se é aquele prometido ou não. Ele quer saber que ele precisa agora curar o filho. Ele precisa de um milagre urgente. Ele interrompe aquela pergunta de Jesus com os escribas, já dizendo o que foi que aconteceu. Os seus discípulos não puderam tirar esse espírito maligno. Essa aqui é para todos nós, irmãos. Esses discípulos, irmãos, bem antes um pouquinho, eles tinham feito coisas maravilhosas. Olha só, eles expulsaram demônios, eles curaram muitos enfermos, eles ressuscitaram mortos. Você vê isso no Evangelho de Mateus. Antes de chegar nessa situação, então a fama dos discípulos também era grande. E eu acredito que esse pai deve ter levado o seu filho em todos os lugares possíveis. Deve ter gasto o seu dinheiro. A sua esperança estava em alguém curar o filho dele. Eu imagino realmente o desespero daquele pai, porque qual é o pai e a mãe que não vai querer a cura de seu filho, a libertação do seu filho ou da sua filha? Eu imagino que naquele coração estava agora brotando uma esperança, porque estava se espalhando uma notícia: ei, tem um grupo de pessoas aí, tem uns discípulos do tal de Jesus de Nazaré, que estão curando enfermos, que estão expulsando demônio, estão fazendo uma coisa inacreditável, eles estão ressuscitando mortos. Imagina agora aquela esperança brotando no coração do pai. Agora é minha vez. Todas as tentativas frustradas, tudo aquilo que ele tinha tentado antes no seu coração e tentado com as suas forças, mesmo não dando certo, não foi o suficiente para ele poder desistir do filho dele. Nós vemos aqui um pai dedicado que luta pelo aquilo que quer, que luta pela vida do seu filho, pela transformação. E ele imagina no seu coração: eu vou lá porque eles fizeram maravilhas, eles vão curar o meu filho, eles vão expulsar esse espírito maligno da vida do meu filho. Agora imagina a frustração e a decepção, porque quando ele chega para um grupo de pessoas, um grupo de discípulos que tinham feito maravilhas, não conseguiram expulsar o espírito maligno no seu filho. Como não deve ter ficado aquele coração angustiado, entristecido? Era mais uma esperança. Era mais uma esperança que ele tinha no coração. Que ele se depara com aquela cena, com certeza muito entristecido. Mas ele não desistiu. No seu coração ele deve ter dito: ainda tem um mestre. Os discípulos podem até não ter conseguido, mas ainda tem um mestre. Deixa eu dar um recadinho para você. Tem coisas que são muito difíceis de resolver na nossa vida. Tem problemas que para sair do trabalho, só quem sabe é você. Porque você pode até falar comigo, você pode até desabafar comigo, mas eu não tenho forças. Tem problemas, tem causas impossíveis que não é para ser ditas, não é para ser clamadas ou pedidas a homem. Não é pecado nenhum você pedir ajuda a um vizinho. Não é pecado nenhum você pedir ajuda a um irmão. Não é pecado nenhum você pedir ajuda ao seu pai. Não é pecado nenhum você pedir ajuda ao pastor. Mas tem coisas que só Ele pode fazer, porque Ele é o autor da vida, Ele é o Todo-Poderoso. É por Ele, por causa dEle, que todas as coisas existem.
É Ele que está escrito acerca da sua grandeza no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 12 e 13, quando diz: os seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça há muitas coroas, e existe um nome que só Ele conhece e ninguém mais. Estava vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome era a Palavra de Vida. É a esse que você deve suplicar. Tem coisas que não vai adiantar você pedir a homem, irmãos. É uma lição, a primeira lição que a gente tira desse texto é essa. Tem problemas na sua vida que só Deus. Como eu falei, para que você não interprete mal, não é errado você pedir ajuda ao seu amigo, ao seu irmão. Não é errado você procurar um auxílio do seu pastor. Não é errado, irmãos. Mas tem coisas que eu, que o pastor, que ninguém vai conseguir fazer, só ele vai conseguir fazer. Essa causa é impossível, que você sabe aí no seu coração que é impossível. Você sabe que os seus olhos você não vê jeito. Eu sei disso porque eu conheço algumas pessoas aqui, sei do problema de algumas pessoas, como eu sei do meu, e eu olho para o meu, e olho para de algumas pessoas que estão aqui, e eu olho, meu Deus, não tem jeito. O nosso olhar carnal, o nosso olhar humano, não tem jeito. Somente Deus pode fazer alguma coisa. Somente Deus pode fazer alguma coisa. Pois bem, esse pai fica frustrado com aquela tentativa com os discípulos, mas ele não desiste, ele não desanima e vai procurar Jesus. E agora ele fica frente a frente com Jesus, e ele vê uma oportunidade maravilhosa. Os discípulos não conseguiram, mas esse vai conseguir. Esse certamente deve ser o Messias, esse deve ter poder, ele vai conseguir. E quando Jesus chega próximo desse homem e ele começa a falar do problema do seu filho, que o espírito maligno pega, joga no chão e se embola, baba todo, dá convulsão, Jesus faz uma pergunta que para você e para mim talvez não faça sentido nenhum. Porque você está atrás de um milagre, eu estou atrás de um milagre, o pai está desesperado atrás de um milagre, e Jesus pergunta: há quanto tempo isso acontece com o menino? Imagina aí, meu irmão, já me decepcionei com os discípulos, estou desesperado, o menino está lá ainda com um problema, está possesso, está possuído, e Jesus vai fazer uma pergunta: há quanto tempo isso está acontecendo com o menino? Ele responde: desde a infância. E por que eu chamei a atenção para essa parte? Porque muitas vezes nós vamos estar orando, nós vamos estar buscando, nós vamos estar pedindo algumas coisas a Deus, mas não vamos estar falando da maneira correta, não vamos estar desabafando, confessando realmente os nossos pecados, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Jesus sabia de todas as coisas através do Espírito Santo que o revelava, porque Ele estava como homem aqui. Mas mesmo assim Ele queria saber da história contada pela boca daquele pai. Porque quando você abre sua boca em oração, quando você está no seu quarto, em qualquer lugar, conversando com Deus e desabafando, e você começa a falar a verdade, toda a verdade, comentando sobre o seu problema, a sua causa impossível, você está fazendo bem a você mesmo. Não é que Ele precise saber, porque Ele já sabe, mas é porque você precisa entender o seu problema. Porque quando a gente não fala nada, parece que a gente não consegue ter a dimensão do tamanho do nosso problema. Mas quando a gente começa a desabafar e dizer: Deus, é isso, está acontecendo aqui, ó. Deus é muito grande para mim, Deus é isso, eu não consigo. Quando você começa a desabafar com Deus, é isso que Ele quer que você fale, porque você falando, você se conhece. Quando você se conhece, você entende que Ele é divino e você não. Quando você se conhece, você entende que Ele é eterno e você não. Quando você se conhece, você entende que não é a sua força, é o poder dele. Quando você se conhece, você entende que não é a sua esperteza, é a sabedoria dos céus. E quanto mais você se conhece, mais você vai admitir a sua fraqueza diante de Deus. Mais você vai admitir a sua fraqueza diante de Deus. E nesse momento que você admite a sua fraqueza diante de Deus, é que o poder dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então vamos baixar a bola, vamos descer aí do pedestal, meu irmão. Porque nós somos seres humanos mortais, infelizmente pecadores, pó e cinza. Mas Ele é perfeito. Quando você entende a sua fraqueza e você suplica por ajuda, Ele não vai negar ajuda. Lembre-se da escritura que garante: ei, qual é o pai que o filho lhe pedindo pão vai lhe dar uma pedra? Qual é o pai que o filho lhe pedindo peixe vai lhe dar uma serpente? Se você é mau para o seu filho, é mau para todo mundo, mas consegue fazer atos de bondade de vez em quando, imagina Deus se não vai fazer o tempo todo se você crer. Não é merecimento. Não pense que é merecimento. Que eu e você não merecemos é nada. É por isso que o nome é graça, viu?
É um favor imerecido. Porque na verdade o que eu e você merecemos, vou até tirar o nada, merecemos é a condenação. Quando a gente entende quem nós somos, nós não temos direito de chegar diante de Deus, querer encostar ele na parede, ou direito de falar alguma coisa para Deus. Olha quem é você, olha quem sou eu. Olha se você em algum momento aí não está falando mal de alguém, e de repente você está lá assim, não, mas não é fofoca não, é isso aqui. Olha se você não critica alguém, olha se você não critica uma administração, uma pregação, uma abertura de culto, olha se você não critica o carro de alguém, a roupa de alguém. Olha se você em vários momentos da sua vida, você não comete pecados e entristece o Espírito Santo de Deus. Que merecimento há em mim e você? Nenhum. Não há merecimento, é graça pura, é graça sobre graça. Porque aquilo que eu e você merecemos, Ele não quis nos dar, mas está aberto a tragar. Se eu e você não tomarmos cuidado, sabe quem é que está do lado de fora? Ele, ST, rugindo como um leão, doidinho para tragar. Para quem não entendeu, o ST é Satanás. Essa aí é a nova versão. Então o que é que acontece, irmãos? Quando eu me deparo com esse texto e eu vejo esse homem insistindo, mesmo com as decepções dele, ele insistindo, e mesmo Jesus dizendo assim, o que é que está acontecendo? Ele não se chateou, como muitos aí se chateiam quando está orando e Deus não responde. Aí fica chorando. Ah, Deus não me ouve, Deus não liga para mim, Deus não gosta de mim, quer sair da igreja. A primeira coisa que faz é o pessoal querer sair da igreja. A primeira coisa que faz é querer se afastar de Deus, porque diz que Deus não está ligando, porque Deus está vendo o seu problema, você está desesperado orando por uma solução, e Deus está querendo que você continue desabafando mais. E se é para você desabafar mais, é porque tem coisa engasgada, irmão, que você precisa botar para fora. Você ainda não se conhece, porque quando você começar a se conhecer, você vai ter muito mais amor pelos outros, você vai ter muito mais misericórdia pela vida das pessoas. Quando você souber quem você é realmente, você vai olhar para um irmão, para uma irmã de uma forma diferente. Você só vai querer apoiar. Por mais que ele erre, por mais que ela erre, você vai querer apoiar, você não vai desistir dessa pessoa. Sabe por quê? Porque é isso que Cristo faz comigo e com você. Agora Jesus pode fazer isso comigo e com você, mas se eu não posso fazer com meu irmão, temos que ter esse amor no coração, como a irmã estava falando aqui, e não desistir dos nossos, e não desistir daqueles que Deus colocar no seu coração para ir buscar. Esse pai é um exemplo de perseverança. Ele não desistiu do filho. Tem gente que talvez esteja desistindo agora do filho. Não tem mais jeito, vou entregar na mão de Deus. Entregar na mão de Deus não significa ficar de braços cruzados. Abre a tua boca, gasta o que tem, gasta a sola dos seus pés, faz o que puder fazer, meu irmão. Porque antes desse pai chegar até os discípulos, antes desse pai chegar até Jesus, com certeza ele tentou muitas coisas. Porque nenhum pai vai ficar de braços cruzados vendo o seu filho sofrer. Olha o que ele diz, que o espírito maligno se aposta desse menino, lança ele no fogo e na água, tentando matar. Qual é o pai que vai aceitar isso de braço cruzado, esperando a destruição do seu filho? Ele nos dá um exemplo de perseverança, mesmo sendo frustrado aqui, mesmo orando a Deus, conversando diretamente com Deus, e ouvindo da própria voz de Jesus dizendo assim, me conta aí mais. E o menino lá, se batendo. É assim, né? Você está orando, seu problema está se batendo, revoltado. Você está orando, você está clamando a Deus e o bicho está pegando. Você está ali, Deus, em nome de Jesus, visita aí, olha a minha situação. E Deus está te ouvindo. E às vezes você está ouvindo a voz de Deus também falando com você, mas não processou o problema. O problema continua lá. O problema continua lá. Mas mesmo assim, com aquela pergunta de Jesus, o pai resolveu falar. É desde a infância, tem muito tempo, viu? Que ele fica desse jeito. E agora vem uma parte crucial, irmãos. O cara está desesperado. Se põe no lugar desse pai, irmão. Ele está desesperado, ele chega agora para Jesus. Mesmo conhecendo a fama de Jesus, ele fala: se o senhor pode fazer alguma coisa, você pode fazer alguma coisa? Se pode, nos ajuda.
Ajuda a gente, porque isso é desespero. E só você que tem o seu problema sabe o que é. Você chegar para Jesus, orar, dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, me ajuda. E muitas vezes até você não usa as palavras, mas seu coração está assim mesmo, com essa dúvida. O Senhor pode fazer. É por isso que eu coloquei um tema nessa ministração para dizer: olha, quando a minha fé não é o suficiente. Porque quando ele faz essa colocação para Jesus, dizendo assim: olha, o Senhor pode fazer alguma coisa, ajuda-nos. E qual é a resposta de Jesus? Essa é para machucar você e a mim, viu? Parece nada, mas é muita coisa. Pode olhar na sua Bíblia qual é a resposta de Jesus. Se você pode crer, tudo é possível que crê. Você pode crer? Você pode crer, porque Ele está ali disposto a fazer. Ele está aqui nessa noite disposto a fazer. Agora, você pode crer, porque Ele é poderoso para isso. A gente vê o nosso problema, vê a nossa dificuldade, mas e aí agora, irmãos? Eu me sinto como se Jesus estivesse agora perguntando para mim também, porque eu tenho muitos problemas. E Ele pergunta: você pode crer? E agora eu não sei se a sua resposta é igual à minha, mas a minha resposta é igual a desse pai. Eu abro a minha boca e digo que creio, mas na verdade eu não creio o suficiente. Esse é o nosso problema. Temos que ser sinceros com Deus. O pai fala: creio, mas logo em seguida ele pede socorro e diz assim: mas ajuda na minha incredulidade. Começa a abrir a sua boca e dizer: Deus, eu até creio, mas a minha fé só consegue me trazer até aqui. Então me ajuda na minha incredulidade. Aumenta a minha fé, porque daqui eu não consigo passar. Para de dizer que crê como se fosse 100%, como se sua fé não fosse duvidosa. Para e pede a Ele: ajuda, Senhor, na minha incredulidade, porque a minha fé só consegue chegar até aqui, Senhor. Oh Deus, às vezes a gente vê um milagre, a gente crê que Deus é poderoso, a gente lê as escrituras, a gente crê, mas quando chega na nossa hora, falta fé. A gente crê que Deus faz na vida dos outros. Quando alguém conta uma bênção, um milagre, a gente fica alegre e crê de verdade. Jesus é poderoso e glorifica o nome dele. Mas quando o problema é seu, a sua fé vem de mão dada com você até aqui, mas não consegue mais passar, um bloqueio. Porque Deus não é mentiroso, irmãos. Ele disse que aquilo que você pedir, se você não duvidar no seu coração, se crer, vai acontecer. Se não aconteceu, é porque não creu o suficiente. É porque a sua fé, ela não é emuná. Emuná, fé absoluta, sem dúvidas. Deus não pode e não mente. Se Ele está dizendo que se você não duvidar vai acontecer. Se pedir, recebe. Se buscar, encontra. Se bater, abre. E porque eu pedi e não recebi? E porque eu busquei e não encontrei? Porque eu bati e não abri? É porque a minha fé só me trouxe até ali. Eu não consigo mais passar daquela barreira. Como eu não consigo passar daquela barreira, eu tenho que ser humilde o suficiente e me colocar no meu lugar de vaso de barro que precisa ser preenchido e pedir a Ele socorro, me ajuda. Não é feio não, irmãos. Muitas vezes tem problemas acontecendo na nossa vida porque nós teimamos em querer ser super crentes, perfeitos, pessoas que nós não somos. Quando é que a gente vai ter a honestidade de olhar no espelho espiritual, enxergar a nossa alma e cair na real que eu e você somos pobres, miseráveis, necessitados de Jesus? Quando é que eu e você vamos entender que nós não somos melhores do que ninguém? Quanto mais eu mergulho nas escrituras, mais eu entendo que eu tenho que amar mesmo, mais eu entendo que eu tenho que ter misericórdia mesmo, porque Jesus tem de mim. Não é possível que você se olhe e você se ache perfeita ou quase perfeita. Não é possível, irmãos. Medita, começa a orar e você vai ver
que Jesus tem muita misericórdia na sua vida. Porque se Ele lhe tratasse como eu, como você trata outras pessoas, nós já teríamos sido consumidos. Porque somos maus. Dizemos que somos imitadores de Cristo, mas quando na verdade, na realidade, a gente vê que nossos lábios proferem palavras que não são de Jesus. Nos metemos em conversas que não são de Jesus. Projetos que não são de Jesus. Como é que eu sei disso? Simples. Sabe como é que você identifica? Quando de alguma forma aquilo que você fala, aquilo que você faz, aquilo que você projeta está levando alguém para o buraco. Eu não estou falando de divergência de opinião, porque senão ninguém vive. Eu estou falando realmente do verdadeiro tropeço, daquele que faz a pessoa cair, ficar impedido de prosseguir. O verdadeiro escândalo, aquele que realmente te inibe de seguir em frente. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai amar seu irmão, irmão. É impossível você dizer que está se aproximando de Deus e não ter uma empatia forte com teu irmão. O livro de Pedro, ele diz para nós termos amor fraternal. Sabe, aqueles atributos que ele fala assim, olha, adiciona a fé aí, a virtude, o amor, a paciência. Esse amor fraternal, sabe qual é, irmãos? É aquele que você que é mãe, que é pai, tem pelo seu filho. É aquele que o filho tem pela sua mãe, pelo seu pai. Pelo menos os normais que amam verdadeiramente. Sabe como é? É uma historinha que eu vi. Rolou um assalto. Meu irmão sempre conta isso, né? Aí rolou um assalto. E uma mulher saiu gritando, porque pegou o assaltante, ela não viu, mas pegou. Mata! Mata ele! Mata ele! Mas quando ela ora direitinho, ela vê que era o filho dela. Pelo amor de Deus, tem misericórdia, poupa a vida dele. Isso é amor fraternal. Porque com o filho quer poupar, mas com os outros quer matar. E a Bíblia manda você ter amor fraternal. O que você sente por uma mãe, pelo pai, pelo filho, sinta por mim, sinta por todos que estão aqui, ó. Sinta pela humanidade, mesmo não merecendo. Jesus não deixou margem para essa negociação. Olha, você ouviu o que foi dito dos antigos, né? Para você amar só os que te amam, seus amigos, odiar seus inimigos? Não. Ama aí os seus inimigos, viu? Ore pelos que vos perseguem. Não tem negociação, irmãos. É fácil? Não. Mas é difícil? Também não. Sabe por que se torna difícil? Porque a minha vaidade, a minha soberba não quer me colocar num lugar que é de direito meu. Sabe qual é o meu lugar de direito? Servo de Deus. E servo é um escravo. E escravo não tem vontade própria, só faz o que Deus quer e manda. Quando você se colocar como servo, tudo muda. Você tem que obedecer. Você não tem vontade própria. Aí tudo muda de lugar. Fica fácil, né? Não. Eu tenho que obedecer a Deus, negar a mim mesmo. Mas quando você não se coloca na posição de servo e quer logo se promover para filho, e um filho dengoso, porque, meu irmão, você para ser filho vai ter que ser servo primeiro, viu? Por que vai ter que ser servo? Porque a todos aqueles que dele creu, tem o direito de serem chamados de filhos de Deus. Mas a crença, ela tem uma evidência. Essa evidência é as obras. E as obras foram preparadas desde antemão da fundação do mundo. E as obras, sabe o que é? É fazer brilhar a luz de Cristo nesse mundo. É fazer o bem àquele que não merece, àquele que merece. E aí, irmãos? E aí? Eu fico imaginando a dificuldade desse pai ao falar essas palavras, irmãos. Porque a gente lendo assim fica parecendo que é tudo fácil, porque é uma leitura rápida. Mas se você for encarar, porque foi muito, né, em cima da outra, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. O desespero é tão grande na nossa vida, né, que a gente ora a Deus e diz assim: Deus, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. Mas na verdade a gente está crendo nada. Porque quando é com a gente fica desesperado. Quando se crê, algo acontece, porque Deus não é mentiroso. Ele disse: se você crer, vai acontecer e pronto. É a fé que ele deixou aí. Quando não se crê, é diferente. E a maior prova é essa, porque abrir a boca e dizer que crê não é evidência de que você está falando a verdade.
A evidência de que você está falando a verdade, dependendo do assunto que você está conversando, é que vai acontecer. Eu creio que eu vou arranjar um emprego amanhã. Se você sair e arranjar um emprego, você creu mesmo. Porque a Bíblia diz que se você crer e não duvidar, acontece. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Se você crer no seu coração não duvidar, vai acontecer. Você que abriu sua boca para dizer, eu creio que amanhã eu vou conseguir um emprego. Você abriu a sua boca santa para falar. Talvez fosse mais fácil você chegar e dizer, eu creio que amanhã, Senhor, eu vou arranjar um emprego para aqueles que estão desempregados, né? E fazer igual o pai aí. Ai, me ajuda aí, Senhor, na minha incredulidade. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer. Só não estou crendo muito que o Senhor é poderoso para fazer na minha vida. Na verdade, não é que eu não creio que o Senhor é poderoso para fazer na minha vida. Na verdade, é que eu creio que o Senhor não vai fazer porque eu não mereço. Porque é isso que acontece na nossa mente. Deus não está fazendo porque eu não mereço. E o que é que ajuda a deixar isso mais forte dentro da gente? São as pessoas ao redor. Porque as pessoas ao redor vê o seu pecado, vê a sua transgressão, vê aquilo que você faz e não consegue te dar forças. Só consegue te abater muitas vezes. O mundo é para bater, né? E a igreja, que é um lugar para a gente abraçar, apontar o erro, corrigir, mas com amor, com brandura, muitas vezes acaba não sendo um lugar desse. Tem momentos que a igreja parece realmente uma extensão do mundo, quando a igreja deveria ser uma extensão dos céus. E aí as vozes vêm. Você não vai conseguir, porque nada você não quer, aí não quer nada não. Tá na igreja, daqui a pouco tá bebendo, aí não quer nada não. Diz que vai largar o tráfico, mas está lá de novo. Aí não quer nada não. Diz que vai parar de matar, mas continua quando tem uma oportunidade. Aí não quer nada não. Diz que vai parar de adulterar, mas não para de trair o marido. Aí não quer nada não. Diz que vai parar de mentir, mas esse homem toda vez que para conversar só dá meio mundo de mentira. É isso que nós somos experts em fazer. Apontar o seu erro e dizer qual é a sua falha. É apontar o seu erro. Mas Jesus não é assim comigo, com você. Enquanto a vida há esperança. O reino dos céus é complicado, como o pastor sempre explica aqui. Para entrar lá tem critérios rigorosos. Mas para ele te receber aqui é um pouco mais fácil. Ele te recebe do jeito que você está. Ele só não permite que você entre lá do jeito que você está. Mas receber aqui para ser tratado, ele te recebe. Ele te recebe para poder transformar a sua vida. A nossa função como membros da igreja é aproveitar essa situação em que Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, permitiu que pessoas chegassem até nós. Deus colocou na minha e na sua mão uma incumbência. Pregue a palavra, mas as pessoas parecem que só pensam na palavra da pancada, de bater. Tem um equilíbrio em tudo, irmãos. Ninguém aguenta só apanhar. Também ninguém vai ser salvo se ficar só com vitória, com palavra bonitinha. Então tem que ter um equilíbrio. Há momentos para todas as coisas. Há vários cultos. Há momentos para tudo. Mas o mais importante de tudo é você saber quem é Jesus e quem é você diante dele. Você saber que você vai estar orando, jejuando, se acabando todo, e mesmo assim Deus ainda quer que você continue conversando. Fale mais sobre o seu problema. E você já tem 1 ano, Deus. Já tem 2 anos. Estou falando sobre o meu problema. É para escrever um livro, é? E você desabafando e nada muda. Nada muda. E você só ali. Mas se não mudou, não é culpa dele. Se não mudou é porque o seu desabafo se não mudou é porque o seu desabafo ainda não conseguiu fazer você compreender quem você é. Aí viu terapia, psicólogo, né? A pessoa vai lá se tratar, né? Vai falando. Tem gente que faz terapia, sai bem melhor, né? Com um ser humano. Com Deus era para ser muito melhor. Extremamente melhor. Eu desabafo com ele, vejo quem eu sou e me torno uma pessoa melhor. Era para ser assim, mas não é.
Esses exemplos que eu estou dando a respeito desse texto, irmãos, é para que a gente tome uma posição na nossa vida. Uma das primeiras coisas que eu falei é que você não está errado em pedir ajuda, mas aprenda isso. Tem coisas que é impossível ao homem, então vai clamar a Deus. O outro exemplo que eu falei é que, por mais que você esteja desabafando, talvez você não ouça logo uma resposta de Deus, porque Ele quer te ouvir mais. Mas Ele não quer te ouvir mais porque Ele não sabe, Ele quer te ouvir mais porque você não sabe quem você é. A verdade é que você não se conhece. Porque se você se conhecer, você não vai bater no peito e dizer assim: não, eu sou uma pessoa legal. Rapaz, quando eu vejo Jesus respondendo, a pessoa fala assim: bom mestre, Jesus, por que você me chama bom? Bom, só tem um que é Deus. Misericórdia, se Jesus falou isso aí, é brincadeira? Eu vejo Paulo, miserável homem que sou. Agora eu e você que somos os top, né? Somos maravilhosos. Ah, que maravilha. Eu vejo Isaías e diz: ai de mim, habito num povo de lábios impuros. Eu vejo Daniel orando: perdoa as nossas transgressões, os nossos pecados, não se isentando, se colocando ali também como um pecador. Mas talvez você não seja assim. Talvez você seja aquele que sobe no mundo e diz assim: obrigado, Senhor, orando de si para si. Há lições preciosas nesse texto. Há uma dificuldade, porque Jesus interroga, Jesus pergunta, e o problema continua lá, não muda. E agora? Sabe o que acontece depois? Manda trazer o menino aí. Chegou sua hora, viu? Jesus te ouviu. Bem, traz aí o menino. Traz aí a tua petição agora diante de mim, de verdade. Por enquanto você estava desabafando, né? E o Espírito me levando a tua oração. Agora eu desci para te ouvir direto, para ver com você, face a face, o teu problema. Traz aí o teu problema. Vê se você vai se identificar com isso aqui, ó. Traz o menino. A Bíblia diz que, ó, o espírito ficou retado, meu irmão. Começou a se mexer. Jogou o menino no chão, o menino começou a babar, na convulsão. Quando Jesus expulsa aquele espírito, o menino fica como morto. Ah, e aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece quando o milagre já está ali sendo trabalhado, sendo feito, praticamente finalizado? Algumas pessoas desavisadas olham e falam assim mesmo: morreu. Às vezes o teu milagre está aí tão pertinho de você, né? Vai acontecer, mas tem alguém, tem pessoas que em vez de incentivar você, pode desanimar você. Não dá mais certo não. Jesus expulsou, o menino ficou parecendo um morto. E pessoas disseram: tá morto, porque parece que tá morto. Agora imagina esse pai, velho. Meu Deus, eu trouxe para ele curar e ele mata meu filho? Porque o menino tá lá morto, tá como se fosse morto. E as pessoas estão incentivando aquilo. Morreu, já foi. Mas aconteceu aquela coisa maravilhosa. Aconteceu aquilo que todos nós esperamos que aconteça na nossa vida. O próprio Deus vai lá no problema, e aquilo que parece morto aos olhos humanos, Ele mesmo, com a sua própria mão, levanta o menino e entrega a seu pai, curado. O seu problema pode ser resolvido se você crer. Ainda que diga que está morto, eu conheço alguém que quando ele recebe a sua oração verdadeira, que quando ele quer exercer misericórdia na sua vida, é como se ele descesse dos céus, pegasse o seu problema, acabasse com ele e te entregasse a sua solução. Vivinha, toma aí o teu sonho de novo, toma aí o teu projeto de novo, vive novamente, respira, acredita, porque o Rei da Glória desceu e fez um milagre na sua vida. Está entregue. Jesus é tão misericordioso na vida desse pai, que ele faz uma coisa que você não vai ver em outros versículos.
Ele diz assim: ei, espírito mudo e surdo, saia dele e nunca mais volte. Aleluia. Se você crê, esse seu problema pode desaparecer para sempre. Mas se você não crê, ele também pode. Basta que você alcance essa misericórdia da parte dele. Mas para isso, seja sincero e diga: eu abri a minha boca, disse que eu creio, mas a minha fé só me trouxe até aqui, eu não consigo passar. Então, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Quando a minha fé não é suficiente, o meu Deus é a totalidade. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia.